Olá, boa tarde. O Conselho Nacional de Justiça divulgou hoje o relatório da pesquisa Justiça em Números. Ele revela que o número de processos no judiciário aumentou nos últimos 4 anos. O maior crescimento foi em 2012. Na abertura da divulgação do Justiça em Números 2013, o presidente do CNJ, ministro Joaquim Barbosa, disse que os números da pesquisa revelam um renascimento do judiciário. Elas se voltam para um novo cenário em que o acesso à justiça exige inovação institucional e reflexão mais apurada, em termos de estrutura, quanto em termos de aprimoramentos normativos e práticas de gestão. O relatório do Justiça em Números 2013, com os dados de 2012, é considerado a principal forma de avaliar como está a justiça brasileira. Informações como despesa de pessoal e movimentação e gastos processuais são enviadas a cada 6 meses pelos tribunais do país. A publicação tem informações sobre todos os ramos da justiça e dos tribunais superiores, com exceção do STF. Um dos destaques dessa edição é a evolução dos principais indicadores da atuação do judiciário brasileiro. O relatório de 2013 traz mapas e análises mais completas da força de trabalho e tramitação do processo, detalhados de cada região. O maior desafio do judiciário é conseguir julgar os processos com mais agilidade. Para a conselheira do CNJ, Ana Maria Amarante, o cidadão tem buscado mais a justiça para resolver os conflitos. O problema é que com a celeridade, rapidez, simplicidade da solução desses litígios vieram em muito maior número, veio a chamada demanda reprimida e com isso os números continuam assustadores. É um dos desafios que temos que enfrentar. Graças a Deus isso mostra que todos confiam na justiça e ainda correm para a busca final da solução dos seus problemas. O presidente do CNJ, ministro Joaquim Barbosa, disse que apesar dos esforços, ainda não foram suficientes para dar mais agilidade à tramitação do processo, mas que é preciso melhorar cada vez mais a prestação jurisdicional. Algumas etapas iniciais da discussão sobre o acesso à justiça foram, sim, vencidas. Hoje, a idealização e implementação de soluções mais informais e céleres, como os juizados especiais, por exemplo, são realidade e já avançam para uma análise crítica da sua efetividade. O seminário vai até amanhã e conta com a presença de especialistas estrangeiros e de presidentes dos tribunais que se destacaram em 2012. Ainda nessa edição, a gente volta a falar da divulgação do Justiça em Números. O Jornal da Justiça está de volta e vamos saber mais informações sobre o seminário Justiça em Números, realizado lá no Tribunal Superior do Trabalho. A repórter Nathalie Machado acompanhou o evento pela manhã e conversa com a gente agora. Oi, Nathalie, boa tarde. Boa tarde, Fred. Boa tarde a todos. Bom, foi apresentado hoje o relatório Justiça em Números, que é divulgado pelo CNJ desde 2004. É como se funcionasse um raio-x ali da justiça de todo o país. Quem vai contar mais para a gente sobre esse relatório é a ministra aqui do TST, a ministra Cristina Peduzzi, que também é presidente da Comissão Permanente de Gestão Estratégica, Estatística e Orçamento do CNJ. Ministra, através desse relatório, o que é possível constatar? Nathalie, bom dia. Olha, através de o sexto seminário Justiça em Números, divulga hoje o relatório, né? Esse relatório é um retrato do Poder Judiciário e com uma novidade este ano, que foi a adoção do índice de produtividade do judiciário, que é um índice medido com diversas variantes, considera a força de trabalho, considera as despesas com essa força de trabalho, o número de processos em tramitação e o número de processos baixados para medir a produtividade dos tribunais que são divididos, né, em grande, pequeno e médio porte. E esse índice ele é aplicável à Justiça Estadual e à Justiça do Trabalho, que tem vários tribunais, diversas unidades. Então, porque ele é um índice de comparação. E, a partir daí, se estabelece essa comparação. Aqueles que têm um índice de 100% e que conseguiram uma produtividade concreta, né, considerando esses inputs, né, que eu referi. De forma que é muito interessante. Para a Justiça Federal é um índice similar a esse, porque lá são só 5 tribunais
regionais federais. Perfeito. Acho que o Fred, nosso apresentador, tem uma perguntinha para a senhora agora. Pois não. Oi, Nathalie, tenho sim. Boa tarde, ministra. Boa tarde. 85% dos processos que tramitaram em 2012 em primeira instância não foram julgados. Esse seria o maior gargalo do judiciário brasileiro hoje? Sem dúvida. O relatório é muito claro, muito expresso em constatar que 84% da taxa de congestionamento está no primeiro grau de jurisdição. Nós temos um total de 92 milhões e 200 mil processos, né, em tramitação. Recebemos no ano de 2012 pouco mais de 28 milhões e julgamos 3,5% a menos do que isso, né? Então, ficou um pequeno acervo que se somará para o ano subsequente. Não conseguimos julgar, pelo menos no global, né? A Justiça Federal julgou até mais do que recebeu, mas no global ficou um pequeno déficit. Números que cada vez mais vêm aprimorando, né? Esse trabalho da Justiça, de uma forma geral até mesmo, né, ministra? Não, esse diagnóstico, ele é aperfeiçoado a cada ano e ele é muito importante porque ele permite estabelecer o diagnóstico e permite que, por meio até das metas que o CNJ aprova no Encontro Nacional, que ocorrerá este ano em novembro, em Belém do Pará, ele vai aprovar, então, metas que busquem, não é, minimizar e solucionar, se possível, não é, estes problemas. Hoje, o grande problema realmente é o número grande de ações ajuizadas e o congestionamento. Fred? Eu vou convidar a Nathalie e a ministra para assistirem a uma reportagem que a gente produziu, falando um pouco sobre esses dados divulgados pelo CNJ. Acompanhe. 10 meses de muita dedicação aos livros e Luciano agora faz parte dos 360 mil funcionários do Judiciário brasileiro. O estudo, a disciplina para você poder passar em um concurso público hoje, ela é muito difícil, mas é muito prazeroso também depois que você consegue o seu objetivo. Eu trabalhava no Executivo, trabalhava 8 horas por dia o dia inteiro. No Judiciário, a gente tem um tempo mais para a gente, para a nossa família. Eu trabalho de meio-dia às 19, tenho um tempo maior para ficar com a família. Então, o que contou mais mesmo foi a qualidade de vida. Essa qualidade de vida tem um preço para o Judiciário. Mais de 50 bilhões de reais vão para a folha de pagamento dos funcionários. Isso representa cerca de 88% da despesa total. As justiças estaduais são responsáveis pelos maiores gastos, seguidas pela do trabalho. A Justiça Federal é a que menos onera a União. A despesa do Poder Judiciário em 2012 cresceu 7,2% em relação a 2011. O gasto aumentou na mesma proporção da quantidade de trabalho. Diariamente, os tribunais de todo o país recebem centenas de processos. Em tramitação, são mais de 92 milhões. Desses, 31% chegaram à Justiça em 2012. Isso significa um aumento de 10,6% de ações em comparação a 2009. Acabei de vir buscar aqui uma liminar que nós pedimos no HC e todos os processos nossos tramitam muito rápido, né? É uma ação que versa sobre matéria de direito do consumidor. Ela foi protocolizada no mês 8 de 2009 e nós tivemos a sentença agora, no dia 14, agora foi publicada a sentença. Em 2012, os magistrados brasileiros deram 1.450 sentenças, ligeira alta em relação a 2011, que teve 1.430. Uma delas foi a de Antônio. Ele entrou na justiça depois que se sentiu lesado na compra de um carro. A propaganda dizia que a versão era completíssima, mas 3 itens: a disqueteira, o sensor de alarme e o controle de estabilidade ficaram de fora. Ele já ganhou na primeira e na segunda instância. Agora, o processo tramita no Superior Tribunal de Justiça. Estou acreditando na justiça e eu acho que vale a pena, sim. Então eu aconselho a todo mundo que não tenha receio, não. Vale a pena, porque o final a gente vê que é gratificante a decisão da justiça e realmente vale a pena a gente entrar. A gente viu aí, ministra, muita gente ainda confiando na justiça. 28,2 milhões de casos novos chegaram ao judiciário no ano passado e 27,8 foram baixados. Ainda está quase parelho, mas ainda não chegou. A meta é inverter essa conta nos próximos anos, ministra? Será ótimo, né? Se conseguirmos, né, dar vencimento, pelo menos, os processos que chegam. Esta é a meta.
E, aliás, a meta é que todo ano o CNJ renova, né? Não só julgar os processos antigos, como também julgar os processos recebidos no ano, né? Julgar mais do que recebeu. E o que o relatório, me parece, diagnosticou e que é importante é que 89% da taxa de congestionamento ocorre na execução dos títulos extrajudiciais fiscais. Aí está realmente o grande gargalo. E, ministra, então, a gente conversando até um pouquinho sobre esse assunto anteriormente, qual que seria a solução, então, para esse problema, né? Olha, várias, como eu disse, os estudos são feitos porque muitas vezes não depende apenas do Poder Judiciário. Tem causas e tem soluções que são exógenas, né, que não são controláveis e que depende também, né, da conjugação de outras instituições, de outros poderes e da própria sociedade. Mas o que eu posso dizer é que há uma preocupação dentro do CNJ, até o conselheiro Rubens Curado, que é meu companheiro na comissão que trata deste assunto, de gestão estratégica, estatística e orçamento, ele até está com um projeto, que ele está cuidando desse projeto, que também não é só do CNJ, mas ele pretende desenvolver de desjudicialização destas execuções fiscais. Seria talvez uma forma de desafogar o Poder Judiciário. Então, estudos serão debruçados nessas conclusões do relatório, serão certamente feitos para tentar resolver o problema. Através desse relatório é possível ver isso, né? Voltamos agora com você, Fred. Nathalie, obrigado pelas suas informações. Obrigado também à ministra Cristina Peduzzi por participar aqui no Jornal da Justiça, primeira edição.